5.5. Não são sempre, né? Normalmente essa máscara é utilizada porque normalmente o barra 24 é uma rede que tem 256, 254 endereçamentos, né? Se a gente tirar mais dois aí que é que a gente vai pegar, vamos tirar 3, rede, broadcast e gateway, né? Então sobra aí 251 endereçamentos. Normalmente é suficiente para endereçar qualquer rede de pequeno porte e também prover escalabilidade, ou seja, prover uma folga aí para crescimento futuro. Mas nem sempre é barra 24, pode ser outro range. Tá? Isso é uma coincidência só. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos entrar no assunto da aula de hoje. A gente vai falar sobre um assunto bem legal, bem interessante, um assunto bem promissor, tá? A gente sabe que o range de PV4 acabou, né? Sendo novidade, acho para ninguém. E a gente vai trabalhar agora daqui para frente com IPv6, né? Que é o futuro, é o presente e o futuro. Então a gente vai falar hoje sobre esse range de endereçamento, IPv6. É importante que vocês saibam muito bem isso, por quê? Porque provavelmente nossos próximos projetos aí, né, em empresas, em provedores, enfim, quando a gente for trabalhar com redes, vai ser em cima de IPv6. Né? A gente vai ter bastante demanda aí, né, nos próximos anos para implementar IPv6, porque a gente vai ter que, teoricamente, né, migrar muita coisa de IPv4 para IPv6. Né? É possível que os endereçamentos trabalhem com paralelo, mas a ideia é que chegue um determinado momento que a gente use IPv6, né? E não continue mais usando IPv4, IPv4 vai ficar para o que é legado. Porque a rede vai se desenvolvendo, a gente vai migrando, a gente vai expandindo a rede e a gente vai usar novas tecnologias, novos endereçamentos. Né? O que é velho tende a morrer por si só. Né? Então, nos próximos anos, aí, por muito tempo, eu acredito que vai ter muito projeto IPv6. Tá? Bom, então a gente vai falar sobre a introdução ao protocolo, vai falar sobre o sistema de numeração hexadecimal, que é imprescindível, não tem como aprender IPv6 sem saber hexa, tá? É importantíssimo. A gente vai falar sobre conversão de números de hexa para decimal, e também eu não coloquei mais de hexas para binário, tem slide também que a gente vai falar sobre hexa para binário. Inclusive a conversão de hexas para binário é muito mais importante do que hexa para decimal, né? Porque o roteador trabalha em binário. Quando a gente for calcular subnet, a gente vai usar binário, a gente vai usar decimal. Né? Como a gente calculou em IPv4. Tá? E a gente vai falar subnet aí. A gente vai aprender como é que faz cálculo subnet em IPv6. E a gente vai aprender de verdade, a gente não vai fazer somente subnets padrões, não é somente 64, barra 64 que é o mais utilizado. A ideia é a gente fazer alguns cálculos aí, barra 40, 41, 42, fazer vários cálculos, tá? Pra gente aprender como é que funciona o subnet IPv6. Apesar de não ser muito utilizada a máscara quebrada em IPv6, porque a gente tem um endereçamento aí gigante, que a gente entende que vai demorar muito tempo para acabar, talvez a gente não seja mais nem vivo quando isso acabar. Né? É importante que a gente saiba fazer cálculos de subnet, tipo, se um dia a gente precisar, a gente sabe, né, sabe o conteúdo teórico. Tá? Bom, vamos lá então. Introdução ao IPv6. Bom, o principal motivador para o desenvolvimento do IPv6, né, não foi porque é mais avançado, ou porque é mais tecnológico, enfim, não é nada disso. Tá? A gente não foi desenvolvido IPv6 porque é uma atualização do IPv4. Não, foi desenvolvido IPv6 justamente porque o IPv4 acabou. Esse é o motivo principal. Tá? O IPv4 acabou, há muito tempo que já vem falando isso. Né, que a rede de internet cresceu e que o IPv4 não ia conseguir escalar suficiente para atender as demandas futuras. Tá? A gente já sabia disso e realmente isso aconteceu e acabou. Então, esse é o maior motivador para desenvolver o IPv6. Né? E aí, quando se desenvolveu o IPv6, é lógico que muitas ineficiências, muitas coisas que não foi muito bem implementado no IPv4, foi melhorado no IPv6. Né? Conforme a tecnologia o tempo passa, a tecnologia vai se desenvolvendo cada vez mais e a coisa vai ficando mais inteligente. Tá? Bom, tem o IPv6. O IPv6 ele é composto de 28 bits, né? Ao contrário do IPv4 que é 32 bits. Né? Então o IPv6 ele é 4 vezes maior do que o IPv4. Então é como se tivesse 4 bilhões
mais 4 bilhões, mais 4 bilhões, mais 4 bilhões. Tá? É 4 vezes maior que o IPv4. Ele é utilizado para representação em hexadecimal. Por que em hexadecimal? A gente vai falar nos próximos slides com mais detalhe, mas em alto nível. O hexadecimal ele é um endereçamento mais parrudo. Por que ele é mais parrudo? Porque num dígito hexadecimal a gente consegue endereçar 16 combinações, por isso que chama hexa. Né? Ao contrário do binário, que em um dígito a gente consegue ter duas combinações, que seria o 0 ou 1, ou o decimal, que seria 10. Né? Então o hexa é o mais escalável de todos os sistemas de endereçamento. Ele ganha até do octal, que tem outro sistema de endereçamento chamado octal, que a gente consegue endereçar 8 símbolos num dígito, por isso chama octal, por isso são 8. Tá? Então hexa é o maior, é o sistema de numeração mais escalável. Quando a gente precisa representar muita informação, é melhor que a gente use um sistema mais escalável. O que seria esse escalável? Né? Eu quero dizer o seguinte, que num dígito você consegue representar mais combinações. Então quando você precisa representar muitos dados, você consegue representar com poucos dígitos. Tá? É a mesma coisa do conceito de bit-byte. Né? Quando a rede cresce, a gente começa a falar em aplicação, a gente fala em bytes, a gente não fala em bits. Porque a gente for falar em bits, vai dar um número astronômico. Então a gente fala em bytes. Depois a gente fala em megabytes, né? Assim vai, terabytes, gigabytes, assim vai. Tá? São um dos sistemas de numerações mais que você consegue resumir, é mais parrudo. Tá? E aí tem um exemplo aí na última linha de um IPv4. De um IPv4 não, pessoal, desculpa, de um IPv6. Tá? Ele é representado em hexa, tá? Ele é dividido em grupos de 16 bits, que eu vou explicar nos próximos slides. Cada 16 bits tem uma divisão. Tá? Então isso aqui chama-se dot hexadecimal. Tá? A gente tem IPv4 dot decimal e em IPv6 tem dot hexadecimal. Tá? Bom. Então, antes de a gente pegar e se aprofundar em IPv6 e começar a falar sobre como se representa os agrupamentos de 16 bits, como contar os bits, enfim. Vamos, antes de se aprofundar em IPv6, a gente aprendeu o fundamento, a parte mais básica, que é a parte de sistemas de numeração hexadecimal. A gente já falou de decimal e de binário quando a gente aprendeu IPv4, agora a gente vai falar de hexa. Bom, o hexa, como eu já falei, um dígito representa 16 símbolos. Em um dígito a gente pode ter o número 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o A, o B, o C, o D, o E e o F. Tá? Já vou introduzir o conceito, mas depois eu vou explicar com mais detalhe. Depois do 9, né, que se fosse decimal, que seria o 10, né, o 10 em decimal ele usa dois dígitos, que é o 1 e o 0, certo? Em hexa não, representa por A. Mas representa a mesma coisa, a gente converter o A em hexa representa 10 em decimal, o B 11 e o C 12, assim por diante, até o F que é 15, tá? Bom, então, se em um dígito hexa a gente consegue representar 16 símbolos, pessoal, quantos bits a gente tem num símbolo de hexadecimal se a gente converter isso para binário? Vamos lá, novamente minha pergunta. Raciocine comigo, se num dígito hexadecimal a gente consegue representar 16 símbolos, em binário, quantos bits a gente tem que ter para representar a mesma quantidade de símbolos, para a gente conseguir 16 combinações? Quantos bits a gente precisa em binário? É isso aí, pessoal, 4 bits, tá? Então, você entende o seguinte, em uma casa de hexadecimal, a gente tem 4 bits binários ali. Esse é o primeiro fundamento que a gente tem que ter muito bem forte no nosso pensamento e na nossa mente, tá? Porque quando a gente for fazer a conversão, isso vai ser uma coisa que vai estar tem que estar muito claro, senão a gente não vai conseguir entender, tá? Bom, e aí o hexadecimal, ele tem, a gente pode representar de várias formas, não tem só duas formas, mas normalmente são duas formas que são mais utilizadas para representar o hexadecimal. Nessa nossa área de redes, tá? Não estou falando de outras áreas, mas na nossa área de redes normalmente são duas formas que a gente representa. A gente representa utilizando um agrupamento de 8 bits ou representa usando um agrupamento de 16 bits. Por exemplo, 8 bits,
é utilizado para representar o endereçamento MAC, que é isso aqui. Ó. Quando a gente lê a gente vai no switch lá do Show MAC Address Table lá, a gente vai ver lá vários endereçamentos MAC, certo? Lá a gente vai ver que vai ter 2 dígitos, ponto, 2 dígitos, ponto, 2 dígitos, ponto, 2 dígitos. Algumas representações usam 2 dígitos, 2 pontos, 2 dígitos, 2 pontos, 2 dígitos e assim por diante. Mas enfim, se é 1 ponto, 2 pontos, isso não muda nada, tá? O que isso quer dizer? Que são 2 dígitos e aí você tem uma separação, né? Quando você tem 2 dígitos, quantos bits você tem ali, pessoal? Em 2 dígitos hexadecimal. Exatamente, 8 dígitos. 8 bits, né? Se você tem um dígito, 4 bits, em 2 dígitos você tem 8 bits, tem o dobro, certo? Então isso é uma forma de representar, que a gente usa para representar o MAC, enfim. E tem outra forma, que é o que a gente vai focar mais, que é uma representação com agrupamento de 16 bits. A gente agrupa 16 bits, né? Que seriam 4 dígitos, tá, pessoal? Porque, novamente, um símbolo, né? Um dígito a gente consegue representar 16 combinações, 16 símbolos. Então, 16 dividido por... seria 16 bits, 16, 4 vezes 4 é 16. Né? Então, a gente tem aqui 16 bits aqui. Tá, pessoal? Que é o que a gente vai focar mais, que é a representação do IPv6. Que é esse cara aqui. Então, aqui, ó, 16 bits, ou 4 símbolos em hexa, mais 16 bits, e assim vai, até chegar no final, que é 128. Bom, então utilizando o padrão lá que a gente divide em agrupamento de 8 bits, né? A gente tem aqui esse agrupamento aqui, 8 bits, certo? E em uma casa aqui, a gente tem 4 bits, que é o endereçamento MAC. Já o 16, a gente tem aqui um agrupamento de 16 bits. Tá? Só que uma casa continua sendo 4 bits. Tá legal, pessoal? Bom, então nosso foco vai ser esse tipo de representação, tá? Provavelmente 16 em 16 bits, ou 4 dígitos em hexa. Tá? Bom, e aí como é que a gente faz para converter para decimal? A gente tem um número em hexa e a gente quer converter para decimal. Bom, eu vou explicar no próximo slide, mas antes de a gente aprender como a gente vai fazer a conversão, a primeira coisa que a gente tem que aprender é essa tabela. Tá? Como eu falei para vocês, no hexadecimal a gente tem 16 símbolos, a gente tem de 0 a F. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Tá? Só que quando a gente chega, depois que a gente chega no 9, né, que seria o mesmo valor se a gente traduzisse de hexa para decimal, né, o 10 em decimal vale A em hexa. Tá? O 11 vale B, o 12 vale C, o 13 D, o 14 E e o 15 F. Tá? Então, quando a gente vê lá num dígito hexadecimal A, lá ele vale 10. Tá, pessoal? A gente vê F, vale 15. Se a gente fosse, vale 15 que eu digo em decimal, se a gente fosse converter. Tá? Não é certo a gente falar que aquilo ali vale 15 em hexa. Não, 15 aquilo ali é F, não é 15. Tá? Bom, e aí a parte de conversão, como a gente faz para converter? Bom, a gente tem um número em hexa aqui, A1. Tá? Isso aqui é um exemplo que a gente vai converter. Como a gente faz para converter isso aí? A gente tem que pegar cada dígito em hexa, tá? E separar esse dígito. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois que a gente separar, é ver quanto esse dígito vale em decimal. Tá? Porque a gente quer converter para decimal, certo? Então a gente separa aqui. A gente tem A1, a gente separa o A aqui. A gente separa o 1 aqui. Tá? Bom, o A, a gente olhando na tabela, a gente sabe que ele vale 10. O 1, a gente sabe que vale 1.
tá? E aí tem uma fórmula que a gente faz a conversão, tá? A fórmula é o seguinte: a cada casa, a cada dígito que a gente tem, se a gente está na primeira casa aqui, a gente vai pegar esse número, vai ver quanto ele vale em decimal, que a gente já sabe, 1 é 1 mesmo. A gente vai multiplicar isso por 16 elevado à posição dessa casa aqui. Essa casa aqui é a primeira casa. Então isso aqui vai ser elevado à posição 0, vale 0. Tá? O A é a posição 1. Então o A vai ser, quanto que ele vale em decimal? 10 vezes 16 elevado, e está na posição 1. Isso aqui é a posição 0, esse aqui é a posição 1. Tá? É a mesma coisa daquela tabela que a gente falou no ano passado, não sei se vocês se lembram, que é a tabela de referência do binário. Lembra no binário que a gente falava lá que era 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. E aí isso aqui todo número elevado a 0 é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aí 2 elevado... Opa! Deixa eu parar isso aqui para não confundir. 2 elevado a... Todo número elevado a 0 é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, 2 elevado a 2, aí dá 4. Não sei se vocês lembram, na aula passada a gente falou essa tabela aqui. Aqui é a mesma coisa, Só que em vez de ser 2, isso aqui vai ser 16. Então é 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, e assim vai. Tá, pessoal? É a mesma lógica. Então a gente tem lá, a primeira casa lá, 1. A gente vai pegar 1, vai multiplicar por 16 elevado a 0. Tá? E vai somar com as outras casas. A outra casa é 16, é 10, que o A vale 10, vezes 16 elevado a 1. Tá? Isso aqui, só dessa conta vai dar 160, mais o resultado dessa conta que vai dar 1. Porque 16 elevado a 0 é 1, vezes 1, 1. Então 160 mais 1 dá 161. Tranquilo, pessoal? Então veja o seguinte, você não pode pegar o número A1, pegar o A vale 10, pegar o 1 vale 1, entendeu? E achar que aquilo ali é 10 mais 1, 11, ou então 101. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Não façam isso que você vai chegar a um resultado totalmente errado, tá? É assim que a gente converte de hexa para decimal. Alguém tem alguma dúvida? Então, tem um comentário do Thiago que ele aprendeu de hexa para binário e depois para decimal. Normalmente em redes, né, inclusive é uma coisa que eu não falei no começo do slide, eu estou ensinando essa questão de conversão de hexa para decimal porque é fundamento. Mas você vai ver que a gente quase não usa isso. Engenharia de redes não usa isso. Normalmente a gente usa de hexa para binário. E a gente vai ver que é muito mais fácil converter de hexa para binário, dá para fazer visualmente, só de bater o olho a gente converte, do que de hexa para decimal. Porque não tem motivo para você converter um negócio de hexa para decimal em rede. Nenhum protocolo usa isso. Se a gente for calcular subnet em IPv6, a gente vai ter que cair no binário. A gente vai muito mais. Eu estou explicando novamente o que é fundamento, mas a gente vai usar muito mais, vai ter próximo slide que eu vou explicar hexa para binário, mas a gente vai usar muito mais esse de hexa para binário que hexa para decimal. Mas, bom aprender, no dia que a gente precisar, a gente sabe. Pelo menos vai lembrar mais ou menos como é que faz, a gente procura aí na internet, a gente acha. Tipo, se você jogar no Google lá e ver a forma, você já aprendeu, você lembra na hora. Tá. E aí a outra forma seria o contrário, se a gente quer converter de hexa agora para decimal. Tá?
Como é que funciona? Isso aí é um pouco mais complicado de fazer, né? Normalmente a gente faz isso em calculadora, não faz isso muito na mão, né? Mas tem uma forma como se faz, que é essa que eu vou explicar. Bom, vamos lá, a gente agora está no 161, vamos converter ele de volta para 1. Tá? Ele está em formato decimal, a gente vai converter para hexa. Como a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente pega 161 e divide por 16. Tá? Só que a gente vai dividir, pessoal, até chegar no número inteiro. A gente nunca pode fracionar o número. A gente vai dividir, chegar no número inteiro, e o resto da divisão a gente não fraciona. Tá? Lembra que a gente aprendeu lá, sei lá, não sei vocês, mas eu há 1000 anos atrás, a parte lá de divisão, que a gente divide, a gente tem lá o resto e o produto, se eu não me engano, outro nome. Né? A gente vai dividir até chegar no número inteiro, né? E o que sobrar, que seria o resto, a gente não continua a divisão, a gente para ali, tá? Então, por exemplo, ali a gente pega 161 e divide por 16, né? Qual seria o número mais perto? Seria o 10, né, que a gente chega. Por quê? Porque 10 vezes 116 dá 160. Tá? E aí sobra quanto? Sobra 1. Sobra 1. Aí, por exemplo, esse exemplo é bem fácil, né? Aí, a partir do momento, sobrou o resto. O resto, teoricamente, você continua dividindo, né, por 16. Até que esse resto seja menor que 16 ou 0. Tá? Como nesse caso é um número pequeno, já chegou. A gente dividiu 161 por 16, deu 10, sobrou 1. Esse 1 já é menor que 16. Então, a gente para a divisão aí. Tá? E aí, para a gente achar o número em hexa, a gente faz o caminho de trás para frente, que a gente fala, ao contrário. A gente pega daqui para cá e monta o número em hexa. Tá? Então, seria 10 e 1. 10 seria um dígito e 1 seria outro. 10 em hexa, ele é igual a. A gente vê na tabela. E 1 é 1. Então, esse é o resultado. Tá? É assim que a gente converte. Se a gente pegar um número aqui maior, a gente vai fazer isso. Vai dividir por 16, vai sobrar um resto. Se o resto for maior de 16, divide de novo. Vai sobrar outro resto. E assim vai, até que o resto seja menor que 16 ou 0. Né? Se for 0, porque deu uma divisão exata ali. Tá? E aí você pega sempre de trás para frente. De trás para frente. Tá? Se a gente fosse um número aqui, por exemplo, sobrasse, sei lá, aqui. Sobrasse um número aqui, sei lá. Número aqui 16, qualquer número. A gente ia dividir de novo e ia continuar a conta, tá? Vamos dizer que sobra ali 20, sei lá. A gente ia pegar o 20, ia dividir de novo e ia continuar a conta, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Bom, vamos lá. Bom, esses dois slides é como a gente faz a divisão de hexa converte de hexa para decimal e decimal para hexa, tá? Novamente, é importante vocês saberem, mas a gente não vai usar muito isso. Acho muito difícil aí cair em prova também, tá? Mas é bom a gente saber. Bom, o que interessa pra gente é esse slide. Esse slide é importantíssimo. Isso aí a gente vai usar muito em PV6, tá? Que é a conversão de hexa para binário. Tá? Bom, como é que a gente faz para converter hexa para binário? Na minha opinião, é mais fácil do que hexa para decimal. Né? Tem gente que acha que não. Mas a lógica é o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente pegar aquele valor em hexa, tá? E a gente vai pegar cada dígito daquele. Por exemplo, PVC, a gente tem agrupamento de 16 em 16 bits. 16 bits, 2 pontos, mais 16 bits, 2 pontos, né? Ou 4 símbolos em hexa, né? Quando eu falo 16 bits, seriam os 4 dígitos em hexa que vale 16 bits em binário, tá? Então a gente pega o primeiro dígito lá em hexa. A gente pega aquilo ali vale 4 bits, né? Ou 4 dígitos em binário. E converte, por exemplo, aqui, 2.
Quanto que vale 2? Isso aqui está em hexa. Quanto que valeria em decimal? Valeria 2 também, certo? Então se a gente for, a gente pode já pular essa parte. Precisa converter um número de hexadecimal para decimal, para depois pôr em binário. Que 2 vale 2, né? 3 vale 3, assim por diante. E A a gente sabe que vale 10, B 11, assim por diante. A gente decora a tabela, então não precisa passar de hexa para decimal, para depois ir para binário. Já vai direto. Né? Isso aqui vale 2 em hexa, que em decimal seria 2, e em binário seria isso. Né? Esse número aqui. Tá? 0 seria tudo 0, 0 tudo 0, tá? E 1 é esse número aqui. Então, esse número aqui convertido para binário é isso aqui, ó. É o agrupamento desses. Vai juntar tudo isso aqui junto, daria 0010, 0000, 0000, 0001. Tá, pessoal? Então veja que assim, que é bem, eu acho bem mais simples converter. Tá? Então, é assim que a gente faz. Só a gente quebrar os 4 dígitos, pega cada dígito, representa em 4 bits, né, acha aquele valor correspondente em bits e está feita a conversão. Depois junta tudo e está feito. Tá? E o contrário é a mesma coisa. Tá? O contrário é a mesma coisa. Se a gente fosse dividir, colocar isso aqui em hexa, fosse fazer de volta para hexa, a gente pega, quebra 4 bits, 4 bits, 4 bits e converte. Se isso aqui não tiver completar exatamente, não der essa divisão exata, você joga na esquerda 0. Por exemplo, se a gente tivesse um número assim, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Tá? A gente pega os 4 primeiros dígitos, quebra. Aqui faltou mais 2, a gente joga na esquerda, tá, pessoal? Jamais joga na direita. Jamais. Isso aqui não pode ser nunca. Isso aqui nunca. Novamente. 0, 1, 1, 1, 0. Você nunca pode fazer isso aqui. Tá? Você vai ter um número incorreto. Você teria que jogar mais 2 zeros aqui. E esse número não é a mesma coisa que esse número aqui. Tá? Sempre à esquerda. É a mesma coisa decimal, né? Decimal, quando a gente quer representar lá, a gente tem 4 casas numéricas. Né? A gente quer representar o número 10. A gente põe 0010. Né? A gente põe 0010. A gente tem 4 casas. 1, 2, 3, 4. Só que o número que a gente quer representar é 10. Só que a gente tem que preencher as 4 casas. A gente põe 0010, certo? Se fosse 1, seria 0, 0, 0, 1. Se isso aqui fosse 5, seria 0, 0, 0, 5. Né? Você nunca vai jogar o negócio para a direita. Nunca vai jogar, por exemplo, as casas decimais, os zeros para a direita. Se a gente jogar para a direita, isso aqui não vai dar 5, isso aqui vai dar 5.000. 5.000 é bem diferente de 5. Tá? Dúvidas? Dúvidas, pessoal?